A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 9ª lição do 4º trimestre da EBD, intitulada Vontade, o que move o ser humano. Em nossa 9ª lição aprofundaremos a compreensão da vontade humana como força motriz que orienta pensamentos, desejos e ações, pois as nossas escolhas refletem nossa maturidade espiritual. Teologicamente falando, a vontade revela o conflito entre a carne e o espírito e a necessidade de rendição ao senhorio de Cristo. Pedagogicamente, ela desperta consciência e responsabilidade diante das decisões diárias. Por isso, refletimos biblicamente sobre a vontade humana, uma faculdade essencial que, guiada por Deus, se torna uma poderosa ferramenta para escolhas sábias e vida frutífera. A lição está estruturada em 3 grandes tópicos, onde exporemos a importância de discernir a vontade em sintonia com Deus, diferenciando impulsos naturais de decisões redimidas e guiadas pelo Espírito. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. No primeiro tópico, definiremos a vontade como capacidade do ser humano de escolher e agir, fundamentada em pensamentos e motivações internas. O conceito de vontade não se limita à decisão, mas abrange o processo de escolha consciente, em que o ser humano é chamado a agir conforme a razão e a fé. A Bíblia reforça essa perspectiva em Filipenses 2,13, que diz: porque é o Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo sua boa vontade. Aqui sublinhamos que a verdadeira ação humana depende da cooperação com a vontade divina. No subtópico sobre transição do pensamento à ação, argumentaremos que os pensamentos precedem as ações e o controle da mente é essencial para uma vontade fortalecida. Provérbios 27,3 ressalta: porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Assim, a mente forma a base sobre a qual a vontade se manifesta. A análise da fraqueza de vontade, último subtópico da primeira parte, evidencia que o homem frequentemente cede a impulsos ou ao pecado devido à fragilidade moral. Tiago 1,14 e 15 é citado para ilustrar este ponto. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui percebe-se a necessidade de vigilância e disciplina para que a vontade não seja escravizada pelos desejos desordenados. O segundo tópico aborda os desejos humanos e sua transformação por meio da experiência redentora. A experiência do deserto, como no caso de Israel, simboliza o enfrentamento das tentações e a purificação da vontade dos desejos. Êxodo 16,3 mostra a tendência humana a desejar segundo a carne. E disseram eles a Moisés: quem nos dera que morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade. Por que nos trouxestes a este deserto para matar toda esta multidão de fome? O deserto representa os momentos de prova que fortalece a vontade alinhada a Deus. No contexto da era cristã, os desejos podem ser direcionados ou transformados pelo Espírito Santo. Gálatas 5,16 e 17 enfatiza a luta entre a carne e o espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis. A decisão do homem redimido, portanto, envolve a escolha consciente de seguir o Espírito, cultivando desejos que promovem santidade e edificação espiritual. Por fim, no último tópico, o pastor Silas Queiroz, autor da lição, dedica atenção especial ao livro de Tiago, abordando a natureza enganosa dos desejos e a importância da disciplina da vontade. O subtópico Atração e Engano destaca que os desejos, quando não controlados, podem levar ao pecado. Tiago 1,14 e 15 serve novamente como referência central, evidenciando que o desejo desordenado é a semente do pecado. No processo de controle dos desejos, o pastor Silas Queiroz reforça a necessidade de autoconsciência e ação deliberada, mostrando que a vontade humana deve ser educada e subordinada à orientação divina. A prática espiritual, a meditação na palavra e a oração são ferramentas apresentadas como essenciais para alinhar o desejo humano à vontade de Deus.
Concluímos este vídeo sintetizando que a vontade é o motor do ser humano, porém, sem um discernimento espiritual, ela pode conduzir ao pecado. A verdadeira liberdade se encontra na submissão à vontade de Deus, que transforma pensamentos e desejos em ações redimidas. Reiteramos a cooperação entre vontade humana e divina, ecoando Filipenses 2,13 e concluindo que o exercício da vontade alinhada a Deus é essencial para a maturidade cristã, caracterizada pelo domínio próprio, pela santidade e pela estatura completa em Cristo. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 9ª lição do último trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.